Tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo agora falando sobre a síndrome metabólica. O que é essa tão temida síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conceito muito recente e só começou a ser popularizada lá para a década de 1970. Até lá, até essa década, nunca tinha se ouvido falar em síndrome metabólica. O que quer dizer que a gente passou 99,9% de toda a evolução sem essa bendita síndrome metabólica. Então, é algo novo. E sendo algo novo, por que será que a gente passou todo esse tempo sem desenvolver síndrome metabólica e só começamos a desenvolver agora, onde o conceito só foi visto em 1970? É uma coisa a se pensar, né? Vamos analisar aqui um pouco. Então, o que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que vai aumentar a propensão de uma pessoa desenvolver doenças cardíacas ou outras doenças de saúde, como diabetes tipo 2, infarto, etc. Fatores esses que a gente pode ver aqui, que são a circunferência abdominal elevada, maior que 89 centímetros para mulheres e maior que 102 centímetros para homens, um alto nível de triglicérides, que seria maior que 150 mg por decilitro, um baixo nível de HDL colesterol, como a gente já viu, o HDL é um marcador muito bom de colesterol, o HDL, um baixo nível de HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, uma pressão elevada, maior que 13/8, e uma maior glicemia em jejum, maior que 100 mg de glicemia. Entre 100 e 124 seria considerado como pré-diabético, e sendo pré-diabético você já estaria em um dos fatores da síndrome metabólica. Para uma pessoa ser classificada tendo síndrome metabólica, ela tem que ter pelo menos 3 dessas classificações. Se a pessoa tiver no mínimo 3, ela já é classificada tendo síndrome metabólica. Tendo em vista isso, nós temos que pensar que hoje em dia, mais de 25% da população mundial já é classificada com síndrome metabólica. E dessa população mundial, 34% da população americana já está sendo classificada também com síndrome metabólica. Ou seja, 1/3 da população americana já tem síndrome metabólica. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Obesidade ou excesso de peso causa diabetes, doença cardiovascular, câncer e etc. A gente tem que ver o seguinte: metade das pessoas que são classificadas com diabetes tipo 2 tem o peso normal. A mesma quantidade também é vista em risco de doença cardiovascular. Metade das pessoas que têm esses problemas ou têm risco de desenvolver esses problemas tem o peso classificado como normal. Então, seria impossível que uma pessoa com obesidade, principalmente só em ter obesidade, desenvolveria essas doenças. Porque se fosse desse jeito, pessoas magras, pessoas com peso normal, não desenvolveria, seria impossível. Mas é visto que metade das pessoas que desenvolvem tem o peso normal. Então é aquele velho mito da boa forma, não é mesmo? Se fosse realmente o excesso de peso que desenvolvesse isso, pessoas com peso normal seriam impossíveis de desenvolver tais problemas. Então vamos para o segundo ponto, que é justamente puxando o primeiro. A obesidade não é a causa dessas doenças, nem a propensão de você desenvolver essa doença. A obesidade é somente mais uma consequência. A obesidade é apenas mais uma consequência disso. A grande causa da raiz da síndrome metabólica é, em grande parte, explicada por uma condição chamada de resistência à insulina. O que eu já citei em alguns outros vídeos anteriormente. O que nos leva àquela velha quebra de paradigma. Você não tem que emagrecer para ficar saudável, e sim ficar saudável para poder emagrecer. Porque um organismo que não está saudável é um organismo metabolicamente enroscado, que vai ter muita dificuldade em perder gordura. Então a gente tem que primeiro tratar a causa desses problemas. Porque, como eu já falei aqui, a obesidade é apenas uma consequência. A causa real é a condição chamada de resistência à insulina. Um exemplo muito prático seria a gente pensar em uma sala
com ar-condicionado. Uma salazinha pequena com ar-condicionado ligado na potência máxima. Essa sala, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais gelada. Só que você vai botando uma blusa por cima da outra. Vai botando blusa, vai botando blusa, vai botando blusa para se esquentar. Você não está resolvendo a causa do problema. Você está apenas resolvendo a consequência. Você está sentindo frio e para resolver isso você está colocando cada vez mais roupas para se esquentar. Mas só que vai ter uma hora que vai ficar inviável, porque o problema não é você colocar roupa para ficar quente, é o bendito do ar-condicionado que está ligado na potência máxima. Então, qual a melhor solução? Você ir lá e desligar o ar-condicionado. É a mesma coisa aqui. A resistência à insulina está causando todos os problemas metabólicos. Em vez de você combater a resistência à insulina, você está tratando de diminuir o triglicéride, aumentar o HDL, uma coisa de cada vez, que são consequências. Obesidade também é uma consequência. Então a gente não trata a obesidade, que é a consequência, a gente trata a causa. A gente trata desligando o ar-condicionado que está no máximo. A gente trata a resistência à insulina. Vendo por esse ângulo, eu desenhei uma árvorezinha aqui para vocês poderem entender mais ou menos. A raiz da árvore seria o quê? A raiz seria a resistência à insulina. É a raiz de todos os problemas. Esse tronco aqui, o tronco da árvore, seria a síndrome metabólica. Raiz de todos os males, a resistência à insulina. O que vai vir a síndrome metabólica. E da síndrome metabólica vão brotar todos os tipos de problema. Obesidade, doença cardíaca, infarto, diabetes tipo 2, Alzheimer, fraqueza. E esses pontos de interrogações são problemas que a gente ainda nem sabe, porque a síndrome metabólica, ou seja, a resistência à insulina, se caracteriza por diferentes vertentes de doenças e parâmetros de saúde. Então tem coisa que a gente ainda nem sabe direito, a ciência ainda nem descobriu. Então você tem que ter em mente o quê? Se você pega essa árvore e sair cortando, eu vou tratar a doença cardíaca, beleza, cortou a doença cardíaca aqui. Mas ainda tem o resto. E provavelmente a árvore vai continuar crescendo e essa doença cardíaca vai voltar. O único jeito de você eliminar tudo de uma vez é você matando a raiz. Se você destruir a raiz dessa árvore, todo o resto vai morrer, todo o resto vai se meio que ajeitar por si só. Porque você cortando a raiz da árvore, você mata ela, não tem tronco, não tem fruto, não tem mais nada. E esse é o conceito que vocês têm que ter em mente. E agora vamos lá para a parte que interessa, né? Artigos científicos, onde nós devemos nos basear em todas as nossas orientações nutricionais. E aqui eu trouxe o primeiro artigo científico, um artigo científico de 2015. E o título dele é o seguinte: Nutrição paleolítica para síndrome metabólica, revisão sistemática e meta-análise. Meta-análise significa o quê? Uma análise da análise. É uma análise de várias análises que eles pegaram. Ele começa. Nutrição paleolítica. Difere radicalmente a partir dos padrões alimentares atualmente recomendados nas diretrizes, particularmente em termos de sua recomendação de excluir grãos, laticínios e produtos nutricionais da indústria. Ou seja, essa nutrição paleolítica difere muito do que é recomendado hoje em dia pelo governo. Foi avaliado se um padrão nutricional paleolítico melhora os fatores de risco para doenças crônicas mais do que outras intervenções. Foram vistos isso aqui, né? Realizamos uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados que comparam um padrão nutricional paleolítico com qualquer outro padrão alimentar em participantes com um ou mais dos 5 componentes da síndrome metabólica. Ou seja, eles pegaram pessoas que tinham um ou mais parâmetros de síndrome metabólica, dos cinco componentes que compõem a síndrome metabólica. E essa revisão, como eu falei aqui, é uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Eles pegaram vários ensaios clínicos randomizados, que só em ser um ensaio clínico randomizado já é um nível alto de evidência científica. Isso aqui é uma revisão desses ensaios clínicos, ou seja, nível 5 de evidência científica, o nível mais alto que tem em evidência científica. E o que foi que eles concluíram com essa revisão de ensaios clínicos randomizados? A dieta paleolítica resultou em maiores melhorias a curto prazo nos componentes da síndrome metabólica do que o controle baseado em diretrizes alimentares. Os dados disponíveis justificam avaliações adicionais da saúde e benefícios da nutrição paleolítica. Ou seja, o que foi definido aqui foi que esse conceito de dieta paleolítica é muito melhor do que o que as diretrizes estão propondo hoje em dia para a população.
Não que você tem que citar uma dieta paleolítica, mas justamente essa dieta paleolítica é baseada em quê? Em menos produtos industrializados e excluir grãos da alimentação. Justamente o que é dito pela população, o que é feito em excesso pela população no geral. Esse segundo artigo é um artigo de 2018, muito atual, e o título dele é o seguinte: Síndrome metabólica, sistema que pensa em doenças cardíacas. Aí ele começa: a definição de síndrome metabólica continua sendo objeto de debate, mas a resistência à insulina é geralmente aceito como um componente central. O resultado da síndrome metabólica são complexos e interativos de múltiplos fatores externos e intrínsecos. Obesidade, em particular a obesidade visceral, que é a obesidade, é a gordura que fica nas vísceras, né, nos órgãos. Enquanto a inflamação crônica e a resistência à insulina contribuem para a degradação metabólica. A síndrome metabólica está presente em 5% dos indivíduos com peso normal, 22% dos indivíduos com sobrepeso e até 65% dos obesos. Aí ele continua: a resistência à insulina contribui diretamente para a hiperglicemia, o excesso de glicose no sangue, ácidos graxos livres elevados, hiperinsulinemia e ativação do sistema nervoso simpático. Ou seja, um aumento de insulina no sangue também está diretamente ligado, e também aumento de ácidos graxos livres elevado, triglicérides elevados e ácidos graxos livres no sangue. Sob condições normais, as células beta pancreáticas liberam insulina em resposta ao aumento da glicose sérica, que melhora a captação de glicose e promove a adipogênese normal, ou seja, a construção de gordura, suprimindo gluconeogênese hepática e lipólise, diminuindo a quebra da gordura. E ele continua: a frutose é onipresente na dieta ocidental e em bebidas açucaradas. A frutose não induz o mesmo nível de secreção de insulina que a glicose. Onipresente, deixa eu só explicar. A frutose é onipresente na dieta ocidental e em bebidas açucaradas. Onipresente é que ele está presente em todos os lugares, na dieta ocidental e em bebidas açucaradas. Aí ele continua: a frutose não induz o mesmo nível de secreção de insulina que a glicose. Porém, a frutose é rapidamente absorvida pelos hepatócitos, que é as células do nosso fígado, estimulando desnecessariamente lipogênese e contribuindo ainda mais para a resistência à insulina, ou seja, estimulando cada vez mais a produção de gordura no fígado e contribuindo para a resistência à insulina, bem como a obesidade visceral, aumentando a gordura nos órgãos. E ele termina o seguinte, está falando o seguinte: o índice glicêmico estratifica os alimentos em uma escala de 0 a 100, de acordo com o impacto nos níveis de açúcar no sangue, o índice glicêmico. Dependendo do índice glicêmico, vai aumentar mais a glicemia no sangue ou menos. Alimentos com baixo índice glicêmico estão associados à homeostase da glicose melhorada. Alimentos que impactam menos a glicemia do sangue, que tem menos índice glicêmico. Dietas de baixo índice glicêmico resultam em reduções no ganho de peso e IMC. Os benefícios foram maiores em pacientes obesos. Estudos de dieta com baixo índice glicêmico sugerem que o tipo de alimento consumido é muito mais importante que a quantidade da comida consumida, ou seja, qualidade é melhor que quantidade. A qualidade do alimento, como ele vai impactar a glicemia no seu sangue, é muito melhor do que a quantidade dele. Independentemente da dieta específica escolhida, os pacientes com síndrome metabólica devem consumir menos alimentos processados e ricos em açúcares, porque açúcar é o que vai aumentar mais a glicemia no sangue do seu paciente, estimulando muito a insulina no sangue. E o terceiro artigo, para finalizar, que é um artigo de 2013, que ele fala o seguinte, aliás, o título dele: Sinalização à insulina e resistência à insulina. E ele começa: a resistência à insulina ou suas sequelas podem ser a etiologia comum de doenças associadas à síndrome metabólica. Por exemplo, hipertensão, diabetes tipo 2, arteriosclerose, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e insuficiência renal. Resistência à insulina está ligada a todos eles. No nível do tecido-alvo, a sinalização de insulina fornece um dos principais responsáveis pela homeostase da energia. Níveis elevados de ácidos graxos no plasma, por exemplo, resulta em uma resistência fisiológica à ação da insulina. Níveis elevados de ácidos graxos. Quando seus adipócitos, como eu disse já anteriormente, estão inflados, com muita gordura, eles começam a meio que vazar, jogando ácidos graxos livres e triglicérides no sangue.
resultando na resistência fisiológica à ação da insulina. Isso também dificulta a ação fisiológica da insulina. E ele continua: a síndrome metabólica é definida clinicamente por um indivíduo ter pelo menos 3 das seguintes condições: hipertensão, açúcar elevado no sangue em jejum, ou seja, glicemia elevada, obesidade, baixo colesterol, de lipoproteínas de alta densidade, ou seja, baixo HDL, e triglicerídeos elevados. Enquanto o indivíduo típico com doença de síndrome metabólica tem obesidade central, os indivíduos podem ser obesos, mas metabolicamente magras, e também podem ser magras, mas metabolicamente obesas, ou seja, tem pessoas que estão acima do peso, mas com metabolismo bom, e tem pessoas abaixo do peso não, com peso normal, mas metabolicamente comprometidas. Outra visão da síndrome metabólica é a presença de um ou mais dessas complicações em indivíduos resistentes à insulina. Sempre que tiver resistência à insulina com esses fatores agregados à síndrome metabólica, tá com complicações ainda piores. A hiperinsulinemia crônica, que acompanha a resistência à insulina, ou seja, o grande nível de insulina no sangue, que acompanha a resistência à insulina, poderia ser responsável por grande parte da patologia da síndrome metabólica através de uma constante hiperativação de insulina e fator de crescimento. Exatamente o que ele está dizendo aqui? A hiperinsulinemia, ou seja, a insulina elevada constantemente no seu sangue, está diretamente ligada às patologias da síndrome metabólica. E finalizando, os adipócitos têm um duplo dever. O primeiro, armazenar gordura como triglicerídeo e liberando como ácidos graxos e glicerol quando necessário. Esse é o papel do adipócito. E o segundo papel dele, liberando uma variedade de hormônios coletivamente conhecidos como adipocinas. Os tecidos alvos, como o músculo esquelético, podem oxidar os ácidos graxos como combustível. Além disso, níveis elevados de ácidos graxos circulantes podem dessensibilizar os tecidos alvos para as ações de insulina, como por exemplo após uma refeição gordurosa. Ou seja, é só em você quebrar essa gordura, essa gordura e liberando ácidos graxos no sangue, só em ter essa quebra de gordura, só em diminuir essa gordura corporal, você já tem uma melhora, dessensibilizando as suas células à insulina, tendo uma diminuição da resistência à insulina.